Fala, Renato, bom dia. Dia, André, tudo bem? Beleza? Tá bom. Então, Renato, vamos alinhar a expectativa que você está comentando, né? Já vou começar porque a gente já adiantou parte do assunto pro texto, né? Se a gente definir uma SLA, a gente vai estar se comprometendo com aquele prazo dentro da SLA. Certo. Eu vim de TI, então não sei se você tem essa questão aí de essa visibilidade histórica. Esse SLA, ela foi criada há um tempo atrás, 50 anos atrás, para os times de TI poder dar uma visão para o cliente de quando que eles iam ter o resultado que eles estão esperando. Só que a SLA está ligada a time, né? Então você tem um time, aí você pode estabelecer e distribuir na trilha qual pessoa do time vai poder entregar dentro do prazo. Na questão desse relatório do DDD que o André pediu, o André Câmara, né? O André pediu o relatório do DDD que você está citando ali. Não tem só ele ali na fila, tem outras coisas. Vou pegar o DDD. A gente estava no período de atualização. Então eu fiz a atualização do DDD, fiz duas versões para ele, e nenhuma das duas versões que eu fiz, tive duas reuniões com ele por vídeo, e nenhuma das visões que eu entreguei era o que ele queria. Vocês estavam na pré-convenção. E ele falou, André, pode mandar para mim na convenção, que eu vou acompanhando, né? Na cabeça dele, eu teria essa disponibilidade para estar entregando a atualização, a visão adicional que ele pediu, ainda na convenção para ele fazer análise. O cenário de cá, qual é? O cenário de cá é: a gente tem o peso da atualização diária de outros cenários, o desenvolvimento de novos relatórios, novas visões para outros clientes, simultâneo, né? Então, essa necessidade do André, apesar dele ter outros relatórios para ver os dados, essa visão específica que ele quer, ela está pendente, né? Ele pode ter ela de algumas outras formas. E aí foram entrando outras coisas na frente. E aí foi ficando para baixo. Ainda bem que a gente guardou isso no histórico para não ficar no esquecimento. Então, ele tem essa percepção que está atrasado desde a convenção mesmo, esse DDD. Mas se a gente olhar a nossa timeline de desenvolvimento, nós temos outras coisas que também se atrasaram por causa dessa dinâmica, como o próprio estoque, né? A menina do estoque está sem nada. Uma coisa super simples, e ela está sem nada, e ela está entregando a atualização diária. Então eu tenho o cuidado de que, ao definir uma SLA, a gente crie na mente deles uma expectativa que a gente não consiga atender, porque a gente não se livrou de demandas que não estão automatizadas ainda. Se eu marcar, olha, em 2 dias eu te entrego, e entrar uma atualização semanal, pelo que eu entendo, eu e você, até agora, né? Você pode mudar isso agora. Eu vou priorizar a atualização semanal. E ela vai impactar nessas 6 horas que está dentro da SLA. E eu e você, a gente falou de SLA, quando eu criei aquele mapeamento lá, para estender a visibilidade do que a gente está fazendo, do que tem pendente. Aí você falou assim, André, tá, mas será que eles vão ver? Eles vão acompanhar? Então, essa é a minha visão assim geral, né? Já falei, agora fica à vontade aí. Não, eu te entendo, mas todos esses pontos, principalmente as atualizações, a gente tem essa previsibilidade, né? A gente sabe quando ela ocorre e isso tem que entrar na conta de uma entrega. A questão é que a gente está desde o final de março para poder concluir isso, a gente já está entrando em junho. Esse é meu ponto. Será que Sim, 90 dias não foi suficiente para a gente poder encerrar esse ticket? Esse é meu ponto, com tudo que a gente tinha, porque eu sei que você teve um momento que você teve que ficar parado para poder esperar Alexandre, depois agora Fred, aí você até colocava para mim, putz, cara, por aqui eu não consigo mais avançar porque eu preciso ter as informações, e aí você sinalizava o que você precisava, eu entrava para te ajudar. Minha pergunta quanto mais tempo a gente precisa, além desse que a gente, desde o final de março, a gente precisa para poder entregar e finalizar esse ticket? Esse é meu ponto. A questão do SLA, eu acho que a gente, por exemplo, entre nós, a gente poderia definir algo. E a gente sabe das coisas que acontecem ao longo da semana, principalmente aquelas que você citou de atualizações.
Então a gente tem essa previsibilidade. Então a gente pode incluir no cálculo. Se eu tenho alguma atualização na semana, eu não vou fazer 2 dias, eu posso fazer em 5 dias, 10 dias, né? Mas é para a gente ter uma noção. O que eu não queria é perder de vista aquilo que a gente precisa fazer, porque já está entrando em 90 dias. Vai entrar, né, em 90 dias. Esse é meu ponto. Se a gente for ver, o primeiro ponto, acho que foi dia 25, 24 de março, que esse ticket apareceu, né? A gente já tem aí abril, maio, já bateu 60 dias. Aí a gente está entrando agora no terceiro mês, né? Porque correu abril, correu maio, agora está entrando junho. Esse é o meu ponto de reflexão, né? Porque eu entendo que outras prioridades entraram, que aí eram importantes, mas a minha pergunta é: quanto que a gente vai ter que investir de tempo para poder fechar esse ticket? Essa é a pergunta que eu faço a você. Quanto tempo você precisa investido para a gente poder fechar esse ticket? Eu penso que 4 horas, 5 horas. E aí, dentro do que você tem planejado, por exemplo, nessa semana, você teria 4, 5 horas para poder finalizar isso e a gente fechar esse ticket? Ou não? Ou só teria na semana que vem? E é isso que eu estou aqui discutindo com você a tua agenda, entendeu? Só para a gente poder ver o que que a gente consegue, mas assim, eu não queria estender mais esse ticket, sabe? Não, ok. É a questão de que eu também não fico te enchendo o saco para definir prioridades. Eu vou entregando o que, na minha percepção, é prioridade, né? Se a cada hora eu tiver que ficar perguntando para você, eu acho que também não flui muito. Então, o que, que tem agora? Que você pode inverter prioridade, ó. Você falou para mim que você queria mostrar no Grec o estoque já, com o cenário entregue. Tem na fila o que a gente já andou com relatórios, é, não é de vendas, do Comex lá. A Renata, ela já entregamos uma visão, mas ainda tem mais 3 que ela pediu que eu ainda não mexi. Tá na fila. Nem coloquei ali no backlog, mas tem. A gente pode tirar isso da frente. Não acho que seria bom tirar o estoque, que eu tô com a mão nele nesse momento, né, com o foco do dia 28, que você tinha comentado, 28, Não, veja, André, hoje é segunda-feira, a gente tem até sexta. Você pode concluir o que você está prevendo para fazer, que é no caso a questão do estoque. A questão é, dentro da tua organização, você acha que essa semana a gente consegue dessas 4 horas que você precisa, ou você precisa da semana que vem 4 horas? O que eu preciso é isso, eu preciso só de uma data para a gente poder finalizar esse ticket, porque, de novo, a gente está 2 meses e eu queria finalizar, porque tá vindo esse ticket já há algum tempo a gente está arrastando, e eu queria já matar ele, sabe? Porque mesmo eles tendo a informação no campo, isso ok, mas foi uma demanda de certa forma que eu entendo, não sei se você concorda, são os nossos principais clientes, né? Que é a força de vendas. Então, eu só queria ver em que momento a gente conseguiria disponibilizar isso. É só trazer de novo esse tema, porque o que acontece? Estão entrando coisas novas, ele está só lá embaixo, né? E eu estou só replicando que está pendente, está pendente, está pendente, porque eu estou tocando outras coisas que estão entrando na frente. Mas eu quero ressuscitar esse cara e falar, meu, vamos concluir logo esse cara e vamos matar ele. Se você precisa de 4 horas, em que momento você consegue dentro do teu planejamento, encaixar 4 horas para a gente matar isso. Esse é o ponto, tá? Sem tirar as suas prioridades, mas em que momento que você consegue ver dentro da tua agenda 4 horas para a gente poder tirar esse ticket da frente? É, isso pode ser resolvido essa semana, mas o que eu estou trazendo para você é essa visão de que aí eu vou colocar ele na frente dos outros coisas que eu te citei. Eu vou terminar o estoque, que eu não vejo. Acho que você também não vê sentido de parar o estoque agora. Termina, porque eu vou terminar agora pela manhã, provavelmente. Então, amanhã eu já iniciaria a atualização essa visão, essa adequação da visão que o André solicitou. Então, começando amanhã, eu vou puxar com ele uma agenda para mostrar para ele se é o que ele quer, pela terceira vez, né? Pela terceira vez. Se for o que ele quer, ok. E aí a gente estaria livre.
Então faz o seguinte, cara, porque como a gente já entregou bastante coisa já de Comex, você segura esses 3 relatórios novos, tá? Pelo menos ela já tem o que trabalhar. Puxa essa reunião com o André, vê em que momento que ele pode, e eu já vou até te falar o seguinte. Talvez para ele seja melhor a gente discutir na sexta-feira. Então, vamos fazer diferente. Eu já vou marcar com ele nessa reunião sexta-feira. Por que que você precisa dessa reunião? Para mostrar o quê? Porque aquilo que você já mostrou ou entender do que ele pediu? Ou ele já pediu e você tá para desenvolver aquilo que ele pediu da última reunião? Exatamente isso. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar uma reunião na sexta-feira, em que eu vou participar também, e assim você já apresenta para ele o que ele entregou, e se ele tiver de acordo, a gente fecha esse ticket no dia 30, sexta-feira, tá bom? E aí, com isso, você consegue encaixar na terça, quarta, quinta, essas 4 horas que você precisa, que eu acredito que vai dar minha opinião, né? E aí você também consiga voltar e fazer as outras atividades que você tem, tá bom? Fechado. Eu vou fazer essa reunião, marcar agora, eu vou marcar para as 14 horas, tá bom? Tá bom, sexta-feira. Fechou. É isso, meu amigo. Certinho. Antes Obrigado, disso, eu viu? vou voltar a falar com você por causa daqueles outros 2 itens que eu te falei lá, tá? Vou tentar te Tá, encaixar no a horário aí. data? Então, eu não tenho, né? Porque eu tenho que terminar isso aqui para fazer. Eu tenho que listar tudo que a gente já tem e identificar a prioridade e falar: olha, Renato, eu acho melhor fazer switch nesse aqui por causa disso, esse aqui por causa disso. Aí você vai fazer igual você tá fazendo agora. Não, André, vamos inverter aqui, vamos entregar aqui e tal. Porque eu preciso passar isso pro Fred assim que o Gustavo me liberar as datas dele lá. Tá bom. Beleza. Eu vou falar com ele, para ele poder ver se ele consegue agilizar, tá bom? Beleza? Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.